Olá, meu nome é Felipe Cassiano, sou professor de redação e vou trabalhar agora um tema subjetivo, um dos possíveis temas do Enem, já que o Enem este ano já trabalhou o tema subjetivo. Vamos falar sobre honestidade, sobre como a honestidade se constrói na cultura brasileira ou se destrói na cultura brasileira, e também abordar um pouco sobre a transgressão de leis, sobre a cultura de transgressão de leis no Brasil. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente observa aí é que é um tema diferente da maioria, até dos que tem aqui no canal, e do que costuma cair no Enem. No entanto, sabendo que no ano de 2020 caiu o tema sobre empatia, sobre a importância da empatia nas relações humanas, houve ali uma possibilidade de abertura para temas que são subjetivos também, como a honestidade. Então eu vou falar o que a gente precisa fazer, dar os argumentos possíveis e abordar outras situações que a gente pode colocar aqui dentro. Primeira coisa é o seguinte: se o tema é subjetivo, como honestidade ou empatia ou qualquer outro que aborde essa ideia de subjetividade, sentimentos ou valores humanos, a gente tem que se preocupar em colocar mais exemplos do que o normal. Deixar o texto mais prático, mais direto. Então, colocar exemplos do dia a dia para desenhar melhor os seus argumentos. Então, o primeiro ponto desses temas subjetivos é este. Seguinte, aí depois de a gente sabendo disso, a gente pode começar a argumentar o nosso texto, né? Argumentar sobre o nosso tema. A gente sempre gosta muito de falar sobre história, então seria legal a gente começar a falar sobre história, sobre o contexto histórico, no sentido de o que tem de histórico que mostra que a população brasileira, de uma certa maneira, tende a ser desonesta. Se o tema é falando sobre honestidade, que é um ponto positivo, a gente fala sobre o contrário, já que é uma problematização, é necessário problematizar. Então a gente problematiza sobre a desonestidade e fala sobre momentos históricos em que essa desonestidade esteve presente. Por exemplo, a gente pode falar lá sobre o primeiro documento oficial brasileiro, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha à Coroa Portuguesa. E no final dessa carta, depois de apresentar o que é o Brasil, o que eram os brasileiros, no caso os indígenas que moravam aqui, ele fez um pedido ao rei para um favorecimento a um familiar, para libertar, eu acho que o genro dele que estava preso em algum lugar, um negócio assim. Então dá para você falar ali que a desonestidade está no cerne do que é ser brasileiro. Uma prova disso é que no primeiro documento oficial brasileiro, na Carta de Pero Vaz de Caminha, existe ali uma menção a um tipo de corrupção, um tipo de uma transgressão. Então a gente pode colocar isso. Outro ponto, a gente pode falar sobre o momento ali de trocas que existia entre os portugueses e os indígenas. Então as trocas sempre eram muito desonestas, né? Então os portugueses davam espelhos e os indígenas davam pedras preciosas. Então a gente pode colocar isso também como um fator de desonestidade, de transgressão que existia na época. Um outro exemplo é a ideia lá do Santos de Pau Oco, né? No processo de colonização, da mineração. Quando foi estabelecido o quinto, né, o imposto lá de 1/5 de tudo que fosse produzido e retirado da terra brasileira, a gente poderia colocar essa ideia do Santos Pau, que eles fizeram o quê? Deram um jeito de esconder o ouro dentro da parte interna mesmo do Santos, das imagens de Santos, para não pagarem os impostos. Então, esse jeitinho de burlar as regras está no cerne do que é ser brasileiro. Então a gente pode fazer um contexto assim, tem várias outras histórias que você pode colocar, mas o importante é que você mostre que essa ideia, essa cultura de transgressão, essa ideia de desonestidade está impregnado no que é ser brasileiro. Dessa feita, a gente pode começar a falar sobre a ideia de corrupção, né? Então, a desonestidade está muito ligada à corrupção. Então, existem até algumas pesquisas que falam que o brasileiro se identifica muito como honesto e identifica muito o que é a cultura brasileira como corrupta. Então, uma coisa que não acaba sendo um paradoxo, não encaixa uma coisa a outra. Então, a gente pode falar sobre qual é a relação da corrupção do brasileiro, do brasileiro com a corrupção. A gente pode falar que o brasileiro médio ele acaba achando que a corrupção é somente aqueles fatos maiores, né? Tipo desvios de verbas, de milhões, propinas e coisas muito grandes. E, no entanto, a gente sabe que corrupção são pequenos atos. Então, a gente pode falar que essa ideia do governo, né, do brasileiro ter o governo exatamente o reflexo do que ele é. Então, na verdade, nós não somos corruptos porque os governantes são corruptos, é o contrário. Os governantes brasileiros são corruptos porque o brasileiro, de uma maneira geral, acaba sendo desonesto, acaba sendo corrupto. E a gente acaba entendendo essa corrupção como algo natural. E existe uma naturalização de corrupção. Desde furar fila, de aceitar troco a mais e coisas bem pequenas, estacionar no local errado, de colar em provas e coisas bem simples, até coisas maiores, né? Então,
dependendo do estado social que você estiver, você vai normalizando. Você normaliza a cola quando você é adolescente, você normaliza estacionar no local inadequado quando você está motorista, e você vai normalizar esse desvio de verbas de milhões também quando está lá no poder. Então acaba sendo uma tendência natural de normalizar, de naturalizar essa desonestidade raiz brasileira. Dentro desse aspecto, a gente pode falar sobre a isenção de culpa. O brasileiro tende a se isentar da culpa, isso fica muito claro, né? Ele sempre identifica o erro no próximo, mas ele não consegue identificar o erro nele mesmo. Então você pode falar que essa é uma tendência natural. Então a gente pode colocar essa ideia de desonestidade, tipo, o brasileiro se acha honesto, no entanto ele acha que a corrupção é um dos piores problemas que existe no país. Isso não faz muito sentido. Então esse processo de isenção de culpa acaba sendo algo que interfere na nossa realidade ali. Um outro aspecto, claro, vamos falar aí sobre o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é um ponto bastante interessante e que é uma construção do que é ser brasileiro, de levar vantagem em cima de todas as atitudes e ações. Aí a gente pode colocar uma intertextualidade que eu gosto bastante, que é O Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, sociólogo do início do século XX, e que escreveu o livro Raízes do Brasil. Nesse livro ele fala sobre o homem cordial, ele fala que nós temos um princípio de cordialidade, ou seja, agir pelo coração, tanto para o bem quanto para o mal. E ele cita essa ideia do jeitinho brasileiro no sentido de que a gente pessoaliza, existe uma pessoalização das relações humanas. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, a gente trata o outro com muita proximidade. Então, eu priorizo as minhas atitudes, os meus benefícios e os benefícios dos próximos, e deixo de lado todos os benefícios que a sociedade pode ter. E aí, se para isso eu precisar ser desonesto, eu serei, para garantir o meu benefício e o benefício do próximo. Então a gente pode colocar essa cordialidade como um fator relacionado a essa ideia de jeitinho brasileiro. Por isso que nós temos sempre um jeito de burlar as regras, temos sempre um jeito de transgredir as leis, e acaba sendo normalizada, porque eu preciso daquilo naquele momento, talvez o outro vai precisar, e aí todo mundo acaba normalizando aquilo. Um ponto importante também para a gente citar aí é como que a impunidade influencia significativamente no processo de garantia dessa desonestidade, dessa transgressão de leis. Nós vivemos em uma sociedade em que, por exemplo, existe a frase de que essa lei não pegou, né? O Brasil é o único país do mundo que lei não pega, exatamente por essa característica do jeitinho, de dar um jeito, de fazer uma forma diferente para se adaptar e se beneficiar e de ser desonesto mesmo, né? Então a gente pode falar sobre essa ideia de impunidade de que maneira? A ideia é até relacionada com a isenção de culpa, né? Então, se o governante desvia milhões, qual o problema em aceitar um troco um pouco a mais, né? Então, a gente pode colocar isso e relacionar com Hobbes, né? Thomas Hobbes falava que o ser humano é mau por natureza, e aí ele precisa do Estado para controlar. E aí, se a gente é mau por natureza, ou seja, desonesto por natureza, precisa do Estado para controlar, e o Estado não controla, dá essa impunidade, a sensação de impunidade, a gente acaba levando mais e sendo mais desonesto, e fazendo com que isso seja natural e cultural brasileiro. Então dá para a gente colocar isso como um ponto bem importante. E dá também para relacionar a ideia de educação, né? A educação, a gente aprende a ser, então pode ser um outro aspecto, um outro tipo de argumento. A gente aprende a ser desonesto, aprende a transgredir as leis. Aí a gente pode relacionar, claro, a escola, a forma como se é educado, como acontece a educação brasileira atualmente. Que é uma educação que exige muito desempenho, né? E esse desempenho força que a gente sempre esteja competindo com o outro, com o próprio amigo que está ali na mesma sala, né? A educação brasileira visa sempre mercado de trabalho, prova, no caso do Enem. Isso faz com que a gente seja extremamente competitivo. E essa competitividade pode levar à desonestidade. A gente pode naturalizar uma desonestidade maior por causa dessa competitividade. Aí a cola é um exemplo disso. Por que o brasileiro ele cola bastante? Porque ele precisa passar de ano e muito em função de ter uma competição, de notas, de pontuação. Isso faz com que a gente acaba transgredindo algumas leis. E aí, como eu disse, a gente normaliza esse tipo de transgressão, esse tipo de desonestidade, e vai normalizando a partir do momento em que a gente vai crescendo e inserindo em outros momentos, em outros aspectos sociais. Para isso a gente pode citar Paulo Freire, né? Paulo Freire falava que a educação ela é política, ela deve ser política, ou seja, formar o cidadão, não somente fazer uma contabilidade em relação a notas ou coisas do tipo. Então Paulo Freire entra aí perfeitamente. Um outro aspecto, uma outra situação que dá para a gente colocar, que é um pouquinho diferente do que costumeiramente a gente faz,
Dá para citar William Shakespeare, o escritor inglês, em que ele falava que não há herança mais rica do que a honestidade. E aí ele deixa bem claro que tem tudo a ver com esse tema, né? Que o que é mais importante para deixar para as próximas gerações é a honestidade. A honestidade é um dos valores primários ali de ser humano, né? Então a gente pode citar Shakespeare em que ele falava sobre isso e mostrar como que no Brasil essa honestidade acaba não sendo herança. O que é herança para a gente é o jeitinho brasileiro, é a corrupção e tudo que está em volta disso. Então dá para a gente colocar essa citação do Shakespeare aí. Existem também outras várias, dá para citar Fato Social, dá para falar sobre Rousseau, dá para falar vários carinhas importantes ao longo da história aí que tem a ver com esse tema mais subjetivo. Como eu disse, se o tema é subjetivo, tem que dar exemplos. Então, se você vai falar sobre isenção de culpa, tem que dar um exemplo. O fato de pequenas corrupções, você tem que dar exemplo. E exemplos que todo mundo consegue entender, tá? Como que eu intervenho nisso? Eu posso falar sobre uma ideia de como que a gente vai fazer a educação, né? Então, se a cultura, a educação é o ponto mais importante. Então, eu vou ter que transformar isso em um padrão. Dessa forma, eu posso falar sobre o ensino de honestidade ou de princípios morais como tema transversal ao longo de toda a formação educacional, desde o ensino fundamental até o ensino médio, para que o aluno possa discutir com o seu próximo a respeito de atitudes honestas, atitudes éticas e morais. Então a gente pode colocar isso como tema transversal e também pode falar sobre trabalhos específicos em grupo, em que se observe e use do questionamento sobre honestidade, desonestidade, sobre corrupção, sobre pessoas honestas e coisas do tipo. Então a gente pode colocar esse ponto quanto à educação. A mídia, por sua vez, pode fazer as famigeradas ficções engajadas, que são ficções em que os personagens vão falar sobre aquele conteúdo. Então, colocar personagem que acha uma carteira e devolva a carteira. Então, atos honestos. Então, ficção engajada mostrando ali personagens que praticam atitudes honestas, né? Então, isso também pode causar uma conscientização na população de uma maneira cultural, né, ao longo do tempo. E o governo, por sua vez, pode falar sobre impunidade, né? O governo deve diminuir essa sensação de impunidade e aumentar a sensação de impunidade. Então, o governo deve criar leis mais rígidas para punir os grandes atos de corrupção mais severamente, para servir de exemplo para a população, ou até mesmo punir pequenos atos de corrupção, como a gente vê sempre, né? Todos os dias a gente vê isso no Brasil, então pode ser um ponto importante. Então, resumidamente, um tema subjetivo, como eu disse, que é importante você colocar exemplos, muitos exemplos e muitas intertextualidades, muitos repertórios para contextualizar muito bem a ideia. Como é uma ideia de cultura honesta ou cultura de transgressão de leis, eu vou colocar muita coisa de história, mostrar características históricas brasileiras que mostram e comprovam a forma como nós somos hoje. Então, fala muito sobre o que é ser brasileiro e é uma aposta que a gente tem sobre possíveis temas subjetivos, seja para Enem, seja para outros vestibulares. É um tema muito importante, muito interessante e que é interessante. Como ele é bom, honestidade é algo bom, você falar do contrário, da desonestidade, da transgressão, que fica um tema mais completo, problematizando isso e depois resolvendo essa questão.